minhas irmãs, meus irmãos, a mensagem que a palavra de Deus nos coloca hoje, eu poderia apresentar em 3 aspectos. O primeiro aspecto, o chamado. O segundo aspecto, o caminho. O terceiro aspecto, a realização. Tanto a primeira leitura do livro do profeta Isaías, como a segunda leitura da carta aos Coríntios e o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11, apresentam aquele momento místico em que o ser humano se encontra com o seu futuro. Estou vendo ali o Kennedy. Eu estou me lembrando no dia que eu falei a primeira vez com ele, que seria ele que teria que assumir a missão de governar o seu município. O susto, a inquietação, o brilho, aquela luz que brota de dentro da gente, que nos assusta, porque a gente fica vendo a nós mesmos no melhor de nós e ao mesmo tempo aquela preguiça, desejoso de continuar aquela vidinha mansa que a gente sempre viveu. Num determinado momento da vida, todos nós nos encontramos com a nossa vocação e Deus conhece e Deus nos presenteia com aquele brilho que nasce de dentro da gente. Os olhos brilham, o coração bate forte, a gente se sente emocionado. Porém, nós gostamos de fazer o que nós sempre fizemos. Nós gostamos de chorar o choro que sempre choramos. Nós gostamos de lamentar a lamentação que sempre lamentamos. E achamos mais fácil encontrar uma desculpa para não sermos o que Deus nos chama a ser. Encontramos Isaías dizendo: "Ah, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, no meio de homens impuros." Nós encontramos Pedro dizendo: "Ah, Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador." E você, o que foi que você disse quando você descobriu a você mesmo, no melhor momento da sua vida, naquilo que você veio para ser e realizar na sua própria existência? Cada um sabe. Nós vivemos numa sociedade em que a Unesco diz que nós temos o maior percentual de jovens que não fracassa. Estudando as últimas gerações, a atual é a geração cujos jovens menos fracassam.
Agora olha a razão por que menos fracassam. Porque com medo de fracassar, não tenta, não começa, não parte, não se arrisca. Não fracassa e não se realiza. O segundo aspecto é o caminho. Todas as vezes que nós vamos tomar o caminho da nossa vocação, da nossa realização pessoal, nós precisamos fazer pela primeira vez o que nós nunca fizemos. E muita gente, quando se percebe diante do desafio de fazer o que nunca fez, desiste. Não começa, volta atrás. É o que nós chamamos de psicologia pueril ou infantil, que na criança está correto, mas no adulto é um desastre. Toda criança, ela tenta fugir dos braços do pai. Ela tenta fugir dos braços da mãe. Ela tenta ir longe. Basta que o pai ou a mãe se descuide por um momento para que ela fuja dos seus braços. Porém, na primeira dificuldade que ela encontra, o que ela faz? Ela chora e corre para os braços do pai, para os braços da mãe. Isto na criança é normal, é correto. Mas no jovem, e muito menos no adulto, isto é esquizofrênico. Diante da dificuldade, nem eu e nem você, que já não somos crianças, temos o direito de simplesmente voltar. É preciso ir mais além. E é somente quando nós temos esta capacidade de resistir àquele desejo forte de retornar, mas nós suportamos e vamos à frente, só estes são os futuros vencedores, os que se realizam, os que encontram a alegria de viver, a alegria esta que brota de dentro deles mesmos. Infelizmente, as estatísticas mostram que se nós vivemos numa sociedade em que aumenta o suicídio, em que aumenta a depressão na juventude, em que aumenta a droga como refúgio de uma felicidade química e temporária, viver assim significa que nós, ou pelo menos muitos, não conseguiram suportar aquela tentação, aquela atração para retornar diante da dificuldade. Quem nos derrota não é a dificuldade que encontramos. Quem nos derrota é a nossa desistência
diante da dificuldade que encontramos. As dificuldades são desafios, são etapas que nos fortalecem para que possamos ser merecedores da oportunidade que nos aguarda. Todos sentem vontade de desistir. Os que desistem reclamam, choram, se sentem felizes, conseguem um culpado, porém não consegue a alegria da própria realização. O caminho se faz caminhando. E o caminho, quanto maior for a nossa subida, maior será o peso do nosso corpo. O peso da nossa caminhada. E quando Jesus diz para Pedro, ignorando esta desculpa, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Jesus olhou assim, como se Jesus não soubesse que todos somos pecadores. Não adianta, não existe um modo da gente separar os pecadores dos não pecadores, porque 100% são pecadores. Jesus quis construir a sua igreja, e Jesus quer construir a nossa realização com pecadores, porque todos somos pecadores. Mas pecadores que não desistem. Pecadores que transformam as dificuldades em etapas e as vencem pela sua perseverança e se tornam maior do que elas. Primeiro aspecto, o chamado. Segundo aspecto, o caminho. Terceiro aspecto, a realização. Se nós, num determinado dia da nossa vida, vimos uma luz que brilhou em nós, e nós nos encontramos com aquela profunda identidade nossa, e depois percebemos uma distância entre o onde estamos e o para onde vamos, e tivemos que fazer um caminho, e no começo do caminho tivemos que fazer o que nunca tínhamos feito. No meio do caminho, temos que fazer o que sempre fizemos, mas de maneira diferente. Às vezes, temos um esposo ou uma esposa, e vai tudo bem, uma maravilha. Mas de repente não dá mais certo. Mas não é obrigado a acabar o relacionamento. Você pode alimentar o relacionamento com novas atitudes, com novos gestos, com novas expressões. De repente você deu aula numa classe, noutra classe, numa quinta classe, foi um sucesso. Os alunos te queriam bem, os alunos te elogiavam.
E de repente veio uma sexta classe. E os alunos não te aceitam, não te querem bem. Não precisa deixar de ser professor. É preciso fazer o que sempre fez, mas agora de maneira diferente. Isto tanto faz no relacionamento conjugal, como no relacionamento profissional. Hoje está provado que o que mais nos atrapalha não é o que nós não sabemos. O que mais nos atrapalha é o que nós sabemos e não serve mais. E não serve mais. E a gente fica teimando, mas tem que ser assim, porque sempre foi assim. Foi, mas não é mais. Foi, mas não dá mais certo. E se você insiste, você perde esposo, você perde esposa, você perde filho, você perde trabalho, você perde a sua autoestima, você perde a sua profissão. Uma vez, eu estava dizendo para os meus alunos, eu já li mais de 5.000 livros. E um aluno assustou-se. E disse, o senhor sabe tudo que tem nesses 5.000 livros? Eu disse, não. E para que serviram? E eu respondi, tem livros que eu estudo para desaprender os últimos 1.000 livros que eu já li. É preciso desaprender. E aquele que não tem esta capacidade de desaprender, que insiste, olha o que foi que Pedro disse a Jesus. Pedro era acostumado a pescar, tinha uma empresa de pesca. O Evangelho diz que Tiago e João eram sócios dele. E todo pescador acha melhor pescar à noite. As águas são tranquilas, a escuridão faz com que os peixes não vejam e sejam presas mais fáceis. Eles passaram a noite pescando, mas fazendo o que sempre fizeram, e não pescaram nada. E quando Jesus diz, vá um pouco mais, lance a rede para a pesca, o que foi que eles disseram? Nós fizemos isso a noite toda, mas não pegamos nada. Mas por causa da tua palavra, vamos lançar a rede. E Jesus disse, pois lance a rede à direita. Certamente estavam lançando à esquerda. Ou certamente estavam muito na beira da praia. É preciso fazer as mesmas coisas, de maneira diferente. Amar as mesmas pessoas com novos sentimentos, com novos gestos, com novas atitudes. E quando fizeram, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes quase se rompiam. Será que o que você está fazendo não é uma teimosia de simplesmente fazer o que sempre fez? Quando o mundo, a realidade, a vida exige não novas terras, mas novos olhos, não novo coração, mas um novo jeito de amar.
não fazer outras coisas, mas fazer as mesmas coisas de maneiras novas. É tão importante isto, gente. O que eu estou dizendo, pouca gente diz. Eu tenho consciência disto. Mas não é porque pouca gente diz que deixa de ser tão importante. Pensem nisso. E durante esta semana, pense nesses 3 aspectos. O que eu preciso fazer que eu nunca fiz? Talvez nem seja necessário. O que eu preciso insistir, não desistir diante do desafio? E o que eu preciso fazer do que eu sempre fiz, mas de maneira totalmente nova, para não perder o que já tenho e para ganhar aquilo que Deus e a vida querem me dar. Faça isso e volte no domingo mais feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.